Participação das mulheres nas finanças das famílias ultrapassa 90% de Serasa. Quase 80% dessas mulheres afirmam que precisam fazer bico ou trabalho informal para complementar a renda. Achei essa matéria muito interessante, mas dei mole, porque essa matéria é de 2024. Ano passado eu não me atentei a isso. Mas eu acho que da mesma forma, eu acho que esse número de um ano para o outro não deve ter mudado. Assim, muito provavelmente não mudou, né? Então a gente considera que a participação das mulheres nas finanças das famílias ultrapassa 90% ainda em 2025, sim, tá? Na outra ponta, ó que interessante isso aqui. Eita! Abriu um treco aqui. Na outra ponta, apenas 7% responderam que não ajudam a manter a família financeiramente. Nesse grupo, 49% das mulheres não possuem filhos e 60% estão na classe D e E. Ó que doideira, essa informação aqui é pesada, hein? Porque é o seguinte, tudo bem que 7% é um número pequeno, né? E são várias coisas que podem acontecer aqui. A mulher, ela pode ter, sei lá, 3 filhos e ter que cuidar desses 3 filhos. Pode ter, tipo, algum tipo de comorbidade, pode estar grávida, pode, enfim, pode um montão de coisa. Então, ó, só que quando a gente vê que desse grupo, desses 7%, metade delas não tem filho, a gente já olha pra isso e fala, pô, esposa troféu, mano, não é possível que seja. Por que não é possível que seja? Porque 60% delas estão na classe D e E. É uma galera pobre que não tem filho, mas também não tá trabalhando. Por quê? Porque também tem várias coisas que podem acontecer aí. Uma delas pode ser a falta de emprego mesmo, a falta de oportunidade, e a gente sabe que isso existe, né? Enfim. Nas finanças das famílias brasileiras, 93% das mulheres possuem uma participação ativa, revelou a pesquisa do Serasa, publicada na quinta-feira, dia 7 de março de 2024, tá? Lembrando que é 2024 isso aqui. O estudo indica que, desse número, a maioria, ou 32% das pesquisadas, afirmou ser a única responsável por manter a família financeiramente, enquanto outras ajudam nas contas, dividem com outras pessoas ou são ajudadas. Realidade brasileira, né? Realidade brasileira é isso aqui mesmo. Não tem como ser muito diferente, não. Essa aqui é a real realidade brasileira, né? A real realidade brasileira é essa. As mulheres que estão aí lutando para se desenrolar. Muitas delas, os pais das crianças sumiram, ou elas simplesmente encheram o saco do camarada e pregou o pé no rabo do camarada. Então também tem essa, né? Dessas mulheres aí que são as únicas responsáveis por... Cara, 32% das mulheres pesquisadas são a única responsável por manter a família. É um número alto, né? É um número alto. Aquelas que encabeçam as finanças no núcleo familiar estão majoritariamente na faixa dos 30 a 49 anos. 32% possuem ensino médio completo e 64% dessas mulheres são solteiras e a maioria possui filhos. E assim, ó, é que tem vários vieses aqui, né? Tem muita coisa que pode influenciar, mas eu acho que no final das contas, esse não é um número de todo ruim. De todo ruim. Por quê? Inclusive, mais pro final aqui da nossa live, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu acho que as mulheres, elas sabendo que elas têm um pouco mais de espaço do que tinha, sei lá, 10, 20 anos atrás, né? Hoje elas têm um pouquinho mais de espaço. Infelizmente, não é todo o espaço, mas estão conseguindo esse espaço. Isso é bom. Elas entenderam que elas não precisam de um cara pra botar dinheiro em casa, que elas mesmas podem colocar dinheiro em casa. Então não vejo esse número como todo ruim. Ai, nossa, coitadinha da mulher, tem que trabalhar.
Não, não, na verdade, que legal que as mulheres estão se encontrando, trabalhando, se desenvolvendo, colocando dinheiro dentro de casa, podendo escolher se elas querem ter aquele cara dentro de casa ou não, porque elas mesmas já são sustentáveis, elas se sustentam, elas não precisam de um cara para sustentar elas, e isso é o massa. Então, para mim, desse número, é isso aqui que eu queria trazer, tipo, pra discussão. Era isso que eu queria trazer pra discussão, porque aí a gente olha pra esse número, a gente tem uma tendência de olhar pra esse número de forma ruim. Ai, nossa. Não, não é nossa, é que legal. As mulheres estão conseguindo o espaço, entenderam que apanhar não é uma opção, ser sufocada no sentido financeiro, né, e de realização de sonhos, tal, não é uma opção, né? Então ser sufocada não é uma opção, ser maltratada não é uma opção. Por quê? Porque elas entenderam que elas conseguem fazer a grana delas e sustentar o filho que tem ali, ou se não tem filho, ou se quer ou se não quer ter filho, é tudo opção. Não é mais uma regra assim, eu sou o homem da casa, você manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é mais assim, isso já foi no século passado e vem sendo construído, né? Então acho que desses números, isso que me impacta mais, né? Esse poder, esse empoderamento que a mulher tem recebido, sabendo que a posição dela é mais consolidada do que já foi no passado, e elas podem decidir se elas querem continuar com aquele cara que maltrata, com aquele cara que põe dinheiro em casa e ela é obrigada a aturar determinadas atitudes, porque ela não tem como se sustentar sozinha. As mulheres entenderam que sim, elas conseguem se sustentar sozinha e elas conseguem se desenvolver sozinhas. E eu acho que esse que é o ponto de vira, que vai sendo o ponto de virada nesse momento, né? Aqui, ó, as posições financeiras provém principalmente do trabalho em período integral no regime CLT, mas 79% delas afirmaram que precisam fazer algum bico ou trabalho informal para complementar a renda. E a gente sabe que o mercado de trabalho ainda paga, na mesma posição, paga mais o homem do que a mulher. A gente sabe, isso é errado, mas isso ainda acontece. É triste, mas acontece, né? No total, são 71% mulheres que recorreram a trabalhos complementares para conseguir manter uma boa qualidade de vida. Então aqui não está falando se dessas tem filho, se não tem filho, mas acredito que a maior parte dessas que fazem bico, elas têm filho, né, porque é mais difícil. Ó, o RV chegou por RV007, começou a seguir a gente aí, salve RV, obrigado aí por seguir a gente, espero que o conteúdo ajude, colabore aí com alguma coisa. Galera que vai chegando por aí, que não deixou o like, tá comendo bronha. Deixar o like é importante. Deixar o coraçãozinho aí no TikTok. Quem tá no TikTok, deixar o coraçãozinho é importante pra gente chegar mais longe aí nas pessoas. Aí, ó, isso aí, a galera começou a entregar coraçãozinho. Obrigado, galera. Galera do YouTube também. Pra quem não sabe, a gente tá ao vivo no YouTube, na Twitch e no TikTok, em simultâneo. Então vão chegando por aí pra gente trocar nossa ideia. E colaborem também com a ideia aqui, né? Fiquem à vontade em colaborar com a ideia. Seguindo aqui, ó, mesmo assim, o mercado de trabalho para o público feminino ainda é muito desigual. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, elas ganham 1.700, um salário mínimo a menos no rendimento médio, nos mesmos cargos gerenciais em relação aos homens, e possui taxa de participação inferior. O Petista Nato chegou aí seguindo a gente também. Obrigado aí, sempre é bem importante, espero que o conteúdo ajude. Conforme a Serasa, os principais trabalhos complementares buscados pelas mulheres são os de limpezas e como revendedora. Os motivos específicos para escolha, e nem é tanta escolha assim, né? São oportunidade que apareceu, então ela foi lá e abraçou porque apareceu. Para conseguir algo a mais para os filhos,
e porque não ganhava o suficiente por outros meios. Então, ó, 36% abraçou porque apareceu. Pô, apareceu, eu vou abraçar. 23% foi atrás para conseguir algo melhor e 20% não ganhava o suficiente na CLT. Então, no total, né? Aqui, ó, 43% dos 36 aqui, ó, né? 36 apareceu a oportunidade, ela foi lá e abraçou. 43% decidiu fazer isso por si, né? Ó, eu vou buscar, eu vou atrás aqui de me virar e vamos que vamos, sabe? Segundo a Serasa, 91% desse grupo estão ou estiveram com o nome sujo, número que vai diminuindo seguindo menor proporção de responsabilidade. Então, mas aí não é legal, né? Que vai diminuindo seguindo menor proporção de responsabilidade, que aí é como se a gente estivesse voltando para trás. Então, ter o nome sujo... E, cara, esse negócio de ter o nome sujo é complicado, né? A galera morre de medo de ter o nome sujo. Ai, porque eu vou ter o nome sujo. E aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não vai, sabe? De verdade. Atrapalha algumas coisas. Por exemplo, já falamos sobre isso aqui, né? Esse quadro que a gente tá falando aqui é um quadro de finanças. Então é o melhor lugar pra gente falar sobre isso. A galera tem muito medo do nome ficar sujo e não sei o que lá. E aí a gente tá falando aqui, né? A gente tem o Serasa aqui no meio da matéria aqui aparecendo várias vezes. O Serasa, ele meio que te protege de você mesmo. Ele serve pra te proteger de você mesmo. Por quê? Porque ele vai lá, você tá com o nome sujo no Serasa, o teu score tá baixo, a tua pontuação tá baixa e tal. Pra você é um número, pro banco é outro. Existem dois scores. Né? A maior parte das pessoas não sabem sobre isso, mas existem dois tipos de score. O score que o banco tem lá entre eles, entre a rede bancária, e o score que aparece para você no Serasa. Olha lá, ó. O Riomar lá no YouTube falou assim, ó. Espera 5 anos e paga vintão para sair. é mais ou menos isso, sim, mas depende, né, Riomar? Porque é o seguinte... Quando você fica com o nome sujo, o que você não consegue? Você não consegue comprar casa. Você compra casa o tempo todo? Não. Você já tem a sua casa? Não vai fazer diferença. Ah, mas aí se eu quiser pegar um empréstimo, eu também não posso. Tá, você vai querer pegar um empréstimo o tempo todo? Não tem assim os momentos que às vezes você precisa? Tem. Tá. Se você tem crédito, o que você faz? Você usa. É certo? Não, não é certo. Crédito não foi feito para ser usado, né? O crédito foi feito para gerar mais dinheiro, não foi feito para você, eu vou pegar um empréstimo para comprar um tênis. Desculpa, se esse tênis não for para você fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, você fez errado. Ah, não, mas é que eu vou precisar pegar um empréstimo para comprar um computador para trabalhar. Beleza, aí é investimento. Então o crédito ele foi feito, e o empréstimo e tudo isso, ele foi feito para você fazer mais dinheiro. Não foi feito para você gastar um dinheiro que você não tem. A gente usa o crédito errado. E quando você tá com o nome sujo no Serasa, você é impedido de pegar esses créditos. Sob meu ponto de vista, quando você é impedido de pegar esses créditos, você está sendo protegido de você mesmo para você não acumular uma dívida maior ainda da que você já tem. Esse que é o ponto. Então, pra mim é muito positivo. Pra mim é muito positivo, porque ele limita as pessoas de se endividarem ainda mais. Aí essa provocação que o Riomar trouxe, e que é uma lenda, tá, gente? É uma lenda. Quando você coloca, se você espera 5 anos e aí a dívida some. Ah, não, fica devendo aí no Nubank, fica devendo aí nos bancos digital aí, daqui 5 anos a sua dívida caduca e você não precisa mais pagar ela. É falso isso aí, tá, gente? É falso. O que caduca é o direito de ser, o direito da financeira de te colocar na justiça. É só isso que caduca.
Ela caduca o direito de colocar na justiça. A tua dívida vai ficar lá eternamente. Enquanto você dever, enquanto você existir e aquele banco existir, você vai continuar tendo uma dívida. Você só não pode ser acionado juridicamente. Só. O teu nome, ele vai deixar o Serasa só porque você não pode ser acionado juridicamente. E o banco sabe que tem um problema aqui. Ele não pode te acionar juridicamente porque geralmente juros de empréstimo e cartão de crédito, em muitas vezes, são muito maiores, os juros, né? Eles são muito maiores do que é permitido pela rede bancária em si, mas ainda assim eles te socam juro lá. E aí, se eles te acionarem juridicamente, você, na resposta, você vai ganhar, porque vai ter um excesso de juro lá. Então ninguém vai preso, ou ninguém tem algum tipo de restrição maior, simplesmente por dever para o banco. Já falamos sobre isso aqui algumas vezes. É importante você entender qual é o seu tipo de dívida. Se você tem a dívida de um carro, seu carro vai ser tomado. Se você tem a dívida de uma casa, sua casa vai ser tomada. Se você tem uma dívida ativa, por exemplo, IPVA, IPTU, que são coisas que você deve de tributos para o governo, e o seu nome vai para dívida ativa. Puta, chato pra caramba. Então são coisas que te prejudicam muito. Agora, cartão de crédito, isso aí tem um menor problema. Não tem o menor problema. Você não vai ter o máximo que vai acontecer é seu score ser abaixado no Serasa. Você não vai ser preso por isso, sabe? Você vai ser preso se você deixar de pagar a pensão alimentícia de uma criança. Aí você vai ser preso com razão. Mas fora isso, não, sabe? Então, eu devo e aí eu dei minha casa de garantia. Você vai perder a casa. Tudo o que você faz uma dívida que não precisa de qualquer garantia, que não precisa de nenhum tipo de garantia, que você não coloca nada ali na garantia, ou que você não põe um terceiro ali dentro da garantia, né? Que é quando igual você vai comprar uma casa e precisa de um fiador, você vai comprar um não sei o que lá e precisa de um fiador. Se você não pagar, quem paga é o fiador. Então você vai ter um problema com o fiador, que pode ser seu pai, sua mãe, um parente seu, um amigo, alguém muito próximo. Aí você vai ter um problema. Também é o tipo de dívida que você não pode dever. Mas limite de cartão de crédito, empréstimo bancário sem garantia, isso aí você pode negociar. Se passar 5 anos, a sua dívida não vai sumir. Se passar 5 anos, o que caduca é o direito de ser processado judicialmente. Só. Sua dívida continua lá e você vai ter que pagar ela cedo ou tarde. A Cleide chegou por aí e começou a seguir a gente aqui no TikTok. Salve, Cleide, obrigado aí. E eu espero que o conteúdo te ajude, tá? Então, vem chegando por aí e a galera likeando, colocando coraçõezinhos pra nós aí, pra gente poder alcançar mais gente, hein? Vamos chegando. Então tá, ó, um ponto de destaque é que o público feminino com mais responsabilidade financeira do lar se encontra na classe D e E, enquanto na classe na classe C esse cenário muda. Cara, e é louco isso, né? Ó que... Puta, pode ser até pretensioso falar sobre isso, mas assim... As mulheres ali na classe A e na classe B, a maioria são mais troféu do que produtiva, né, mano? É louco isso. E aí a luta feminista, a luta pela assim, uma maior independência da mulher, uma maior igualdade no mercado de trabalho, vem da classe D e E, né, mano? Na classe C, a mulher, ela... Existem as mulheres esforçadas, elas estão por ali e tal, mas parece que elas meio que vão largando, né, mano? É louco isso. Não sou eu que tô falando, não, ó. Tá grifado aqui, ó. É uma pesquisa da Serasa isso aqui. Não sou eu. Já as mulheres que ajudam a manter a família, mas não são as principais provedoras, representam uma porcentagem de 27%. Com um perfil não diferente quanto à idade, escolaridade, estado civil, filhos e momento profissional daquelas que são totalmente responsáveis. Doideira, mano. Que doideira. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Quanto mais você sobe a cadeia de classe social, a gente vê menos importância
na luta com relação ao feminismo, ou a mulher ser mais independente e tal. Existem, lógico que existem as mulheres CEO, as mulheres que são diretoras, gerentes e tal. Só que a luta mesmo tá lá na classe D e E, por quê? Porque são as mulheres que sofrem mais, né? São as mulheres que são mais vítima mesmo. Eu acho que é por isso que vai mais pra esse lado, né? Por causa da dificuldade, né? Por causa do sofrimento. Eu acho que é isso, sei lá. Eu posso estar errado, E também não tô aqui pra estar certo, não. Eu abri a live aqui pra gente trocar ideia, né? Essa fatia que ajuda nas finanças se concentra na classe C, tendo sofrido menos com a inadimplência, 80%, né, falando das mulheres, e precisando em menor proporção complementar a renda, porque tem um marido, tem alguém que sustenta a casa, tem um pai que sustenta a casa, sei lá. Também na classe C, em maior proporção, tem aquelas que dividem igualmente a responsabilidade de manter a família financeiramente com outras pessoas, nesse caso 19%, sendo a maioria casada e não possui filhos. Na outra ponta, apenas 7% responderam que não ajudam a manter a família financeiramente. Nesse grupo, 49% das mulheres não possuem filhos e 60% estão na classe D e E. Mas aí é aquela minoria que a gente falou, né? É uma minoria. A Marina chegou por aí lá no YouTube. Bom dia, Marina. Como é que você tá? Tudo em ordem? O que pode explicar essa posição é o momento profissional, sendo que 35% delas se encontram desempregadas e dentre elas a porcentagem de inadimplência também é menor, com 67%. E aí tem aqui, ó, contas e crédito. Isso é legal, hein? O estudo mostra que diferentes grupos de mulher que participam ativamente das finanças familiares já enfrentaram, além da inadimplência, a necessidade de recorrer a crédito, muitas vezes negado pelas instituições financeiras. Falamos sobre isso na hora que a gente estava falando ali sobre as dívidas, né? Única responsável por manter a família financeiramente, 74% delas tiveram seu crédito negado pelas instituições financeiras. Por quê? Muitas vezes, e tristemente falando, porque são mulheres. Independente do score bancário, independente de qualquer coisa. Se ela chega no banco e fala assim, pô, eu sou a única responsável por manter minha família e tenho 2 filhos, o banco automaticamente já vai negar ela. Porque vai falar assim, putz, essa mulher não vai ter como pagar. Porque se um filho ficar doente, ela vai faltar do trabalho. Se acontecer isso, ela não vai trabalhar. Se não sei o que lá, ela vai deixar o emprego. E aí eu vou entrar no risco aqui com ela. Eu não quero entrar no risco com ela, eu vou negar esse crédito aqui. Cara, é assim que o sistema bancário funciona, desculpa. Não tem como. É assim que o sistema bancário funciona. Tá certo? Não, não tá certo, mas é como ele funciona. Né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? É isso que a gente está fazendo aqui, né? Abrindo discussão. Ajuda a manter a família financeiramente, mas não é a principal provedora. 66 delas tiveram acesso negado pelas instituições financeiras. Por quê? Simplesmente porque ela tem um empreguinho mais ou menos, que, né, ajuda, mas não é a principal provedora da casa. Então, o potencial de manutenção, assim, de manter o dinheiro entrando dentro de casa é menor. Aí o banco vai fazer a mesma coisa. Fala assim, não, vou negar, por quê? Porque, não faz sentido para mim emprestar o dinheiro para ela, porque pode ser que em algum momento ela não consiga pagar, porque ela ganha pouco. Divide igualmente a responsabilidade de manter a família financeiramente com outras pessoas. 64% delas tiveram seu crédito negado pelas instituições financeiras. Mesmo motivo. Sendo ela a principal responsável por manter a família financeiramente, mas tem ajuda, 70% dessas mulheres tiveram seu crédito negado pelas instituições financeiras. Ó que louco que é isso, mano. Não tem como, né? A instituição financeira ela não vai emprestar mesmo. Não vai. E ponto final. É foda. Não ajuda a manter a família financeiramente. 59% delas tiveram seu crédito negado pelas instituições financeiras. Por quê? Porque nem precisa pedir, né? Então. Nessa situação, nos últimos 12 meses, 63% das mulheres tiveram atraso
em pelo menos uma das suas contas, sendo cartão de crédito, luz, parcela de compras como destaque. Tá vendo? É isso que a gente tá falando, né? A inadimplência traz problema. O perfil de amostra feito pela Serasa conta com 2.131 mulheres, quase 50% da classe D e E. Tá? Então foi uma pesquisa muito mais feita com a classe D e E. Por quê? Porque a classe D e E que é inadimplente, né? Porque se você tá no Serasa, você é inadimplente. Ter dívida, todo mundo tem, o rico e o pobre. As dívidas do rico é muito maiores do que a do pobre. A diferença é que o pobre não consegue pagar. E ele vira inadimplente. Então, endividado todo mundo é. Todo mundo tem dívida. Todo mundo no mundo tem dívida. Até o Bill Gates tem dívida. Até o Mark Zuckerberg tem dívida. A diferença é que eles têm potencial de pagar todas as dívidas deles ali em dia e sobrando ainda, né? Mas todos eles têm dívida de uma forma ou de outra, né? Enfim, esse aqui é o nosso primeiro tópico, né, pra gente passar pro próximo. Ficamos bastante tempo nesse tópico aqui também, mas que tudo bem, porque ele é um tópico bom e é um tópico que ele tem que ser tratado com bastante carinho, né? Então a participação das mulheres nas finanças ultrapassa 90%, sendo essas mulheres ali da classe D e E. Então acho que as mulheres estão entendendo um pouco da sua independência e estão indo atrás daquilo que realmente importa, né? Que é a liberdade. E não é só liberdade financeira, não. É a liberdade mesmo de não ter que ficar convivendo com um macho escroto que bate, que judia de alguma forma, enfim. Então as mulheres estão entendendo que é possível elas terem alguma independência, né? E isso é bom. Então é disso que a gente está tratando aqui, né? A gente está abrindo essa janela de conversa justamente para isso.